situações futuras sejam evitadas, situações como essa que ocorreu com a Marília. De modo geral, o CENIPA entende que não houve, por parte das decisões do piloto, nenhum erro. Todas as decisões que foram tomadas pelo piloto na ocasião, ainda que fora de um plano de voo, elas não são equivocadas ou erradas. E de forma geral, o CENIPA ele vai indicar agora, dentre as possíveis melhorias, a identificação daquele cabo, a identificação daquela linha de transmissão, vai indicar então que sejam colocados identificadores, porque por estar próximo, ainda que eles entendam que estejam fora de um perímetro de segurança do aeroporto, como um fato mesmo aconteceu, para se evitar novos acidentes. Em resumo, doutor, não houve falha humana nem técnica e mecânica do avião? Exato. Não há nenhuma falha do objeto, não há pane seca, não há nada nesse sentido. E tampouco as decisões que foram tomadas por parte do motorista, por parte do piloto, não demonstra nenhum erro, nenhuma situação que ele não pudesse, de fato, fazer. Doutor, só para deixar claro, o principal causador do acidente? Hoje nós temos o principal motivo do acidente, o obstáculo que foi encontrar, que ocasionou aí o impacto e o acidente. Então, aí as circunstâncias em que isso foram apresentado, acredito que a própria perícia a perícia que vai ser feita através do inquérito policial da Polícia de Caratinga que vão apontar. Doutora, a Polícia Civil, em dezembro, se não me engano, ela tinha apontado indícios um pouco diferentes. Tinha falado, através de testemunhas, que o avião estava um pouco fora da rota padrão ao pousar. Existe um plano de voo. Esse plano de voo, ele de fato, há uma retificação dele daquilo que havia no plano de voo, mas a decisão tomada pelo piloto, ela não é irregular. Tá? Então, dentro ainda da mudança que houve, não há uma irregularidade. Estava dentro das possibilidades dele fazer aquela alteração que foi feita. Doutora, esse resultado foi questionado pelos familiares durante a reunião? Existem vários apontamentos lá que são técnicos, tá? Então que nós não temos elementos para serem contraditados. E aí eu acredito que agora, na esfera judicial, é que as coisas realmente vão ser dadas essa oportunidade. Apontamentos lá que são técnicos, tá? Então que nós não temos elementos para serem contraditados. E aí eu acredito que agora, na esfera judicial, é que as coisas realmente vão ser dadas essa oportunidade. O inquérito da polícia... Quais são os familiares? Existiam representantes de todos os passageiros e dos pilotos. Então, de todas as vítimas, havia um representante. O inquérito da Polícia Civil já foi concluído? Não. A Polícia Civil ela não concluiu ainda o inquérito. Houve recentemente um pedido de dilação do prazo por parte da Polícia Civil de Caratinga. Eu não sei te precisar ainda em que pé que está essa situação. Doutor, só para a gente deixar claro, então, em relação aos cabos da CEMIG, que teriam sido o obstáculo dessa aeronave, que pode ter causado esse acidente. A própria CEMIG já se posicionou dizendo que esses cabos estariam fora ali da rota e foi também a conclusão do CENIPA nesse sentido. Não houve uma culpabilização, então nesse momento a gente não consegue culpar ninguém pelo acidente. A gente tem um fator externo que foi o preponderante para o acidente, que são obstáculos e são os cabos de energia. Se eles estão dentro de uma área ou não passível de ter essa identificação, é que agora nós vamos tratar isso na esfera judicial. Mas vocês recebem essa informação com tranquilidade ou vocês esperavam chegar aqui e ter tudo esclarecido assim? Não, a gente já sabe, o CENIPA ele não tem como condão fazer apontamentos. Ele não vai apontar culpados, não vai apontar responsáveis. Isso desde o primeiro momento já havia essa situação, essa indicação. A gente precisa agora aguardar. E aí eu peço, até faço um clamor para que haja uma celeridade na entrega desse inquérito policial, porque sim, a partir daí é que nós vamos poder manifestar, a gente vai poder ter a oportunidade no processo de tratar desse assunto. E é o CENIPA que vai identificar se esses cabos estão ou não em área permitida?
Na verdade, existe todo um regimento, um regramento legal acerca disso, e essa situação vai ser tratada na própria ação judicial. Mas então o senhor, como advogado da família, que vai questionar isso na ação judicial, é isso? E não a FAB? Nós temos agora uma conclusão de que não houve uma falha operacional da máquina. Nós temos uma conclusão de que, ainda que houve uma mudança naquela rota que foi pré-estabelecida, isso não demonstra um erro. Então agora nós vamos ter que identificar que, de fato, o que a gente já sabe que foi preponderante para o acidente, foi o obstáculo. Se esse obstáculo há ou não, a situação vai ser tratada na própria ação judicial. Mas então o senhor, como advogado da família, que vai questionar isso na ação judicial, é isso? E não a FAB? Nós temos agora uma conclusão de que não houve uma falha operacional da máquina. Nós temos uma conclusão de que, ainda que houve uma mudança naquela rota que foi pré-estabelecida, isso não demonstra um erro. Então agora nós vamos ter que identificar que, de fato, o que a gente já sabe que foi preponderante para o acidente, foi o obstáculo. Se esse obstáculo há ou não, a obrigatoriedade está identificada. Doutor, quer dizer então que a altitude do avião estava certa? Sim, tudo dentro dos padrões. Doutor, só uma outra questão. Hoje a gente até divulgou uma notícia de que aquele jovem que foi responsável pela divulgação das fotos da Marília Mendonça após acidente se tornou réu no processo que apura esse caso. Qual que é o posicionamento da família? A família tem entrado com alguma ação? Está acompanhando, claro, de perto esse caso? Na verdade, isso é um outro ainda assunto que, mais uma vez, em volta de todas essas circunstâncias que a gente teve que lidar. De fato, assim como aquela pessoa que foi presa, outras pessoas também foram indiciadas pela prática criminosa de divulgação do material. Não é, que fique claro, aquela pessoa não foi a que foi a captadora das imagens. Existe um inquérito hoje também para tratar uma portaria, na verdade, na Polícia Civil de Minas, que está tratando do vazamento desse conteúdo. E aí a gente precisa também de uma resposta acerca disso. Então, hoje nós temos situações que estão ainda sem resposta, que é quem fez, quem praticou o levantamento desse material dentro, tá, de uma esfera que havia uma segurança, porque é um inquérito até então sigiloso e que poucas pessoas tinham acesso a ele. E nessa altura, né, um ano já e 5 meses, se eu não me engano, 5, 6 meses do acidente, qual que é o sentimento da família em relação a essas investigações, tanto desse caso que eu falei agora do jovem, né, preso por conta das fotos, como em relação às investigações? Como é que está esse sentimento da família em relação a todo esse processo que está sendo enfrentado na justiça? É o que eu te falei, principalmente a dona Ruth, ela entende que nada acerca da tratativa desse assunto vai trazer a filha dela de volta. Então, hoje nós temos aí um cenário onde uma mãe quer ser uma filha, o filho quer ser uma mãe, e que existem várias especulações aí acerca de situações paralelas. Está acompanhando, claro, de perto esse caso? Na verdade, isso é um outro ainda assunto que, mais uma vez, em volta de todas essas circunstâncias que a gente teve que lidar. De fato, assim como aquela pessoa que foi presa, outras pessoas também foram indiciadas pela prática criminosa de divulgação do material. Não é, que fique claro, aquela pessoa não foi a que foi a captadora das imagens. Existe um inquérito hoje também para tratar uma portaria, na verdade, na Polícia Civil de Minas, que está tratando do vazamento desse conteúdo. E aí a gente precisa também de uma resposta acerca disso. Então, hoje nós temos situações que estão ainda sem resposta, que é quem fez, quem praticou o levantamento desse material dentro, tá, de uma esfera que havia uma segurança, porque é um inquérito até então sigiloso e que poucas pessoas tinham acesso a ele. E nessa altura, né, um ano já e 5 meses, se eu não me engano, 5, 6 meses do acidente, qual que é o sentimento da família em relação a essas investigações, tanto desse caso que eu falei agora do jovem, né, preso por conta das fotos, como em relação às investigações? Como é que está esse sentimento da família
em relação a todo esse processo que está sendo enfrentado na Justiça? É o que eu te falei, principalmente a dona Ruth, ela entende que nada acerca da tratativa desse assunto vai trazer a filha dela de volta. Então hoje nós temos aí um cenário onde uma mãe está sem uma filha, o filho está sem uma mãe, e que existem várias especulações aí acerca de situações paralelas. Não é interesse aqui da dona Ruth ter que apontar culpados acerca do acidente que aconteceu, mas até para que novas famílias não passem por isso que ela está passando, é que ela entende que tem que chegar no resultado final. Doutor, uma última pergunta, doutor. O senhor usou como causa preponderante. O senhor só poderia explicar o que está no relatório Estou ouvindo do da Atena. A gente está aqui com o CENIPA? advogado para dar Quais uma os entrevista termos que coletiva são ao vivo usados agora. específicos em Dr. relação Robson Cunha, às e ele está torres? explicando o eu te que falei, o o CENIPA, CENIPA na verdade, trouxe aí nesse relatório final. Vamos ouvir um pouquinho aqui. É o que eu te falei, na verdade o CENIPA ele não aponta culpados, nem responsáveis. Ele aponta fatores que foram passíveis de retificações a partir de agora, para que situações como essa não voltem a acontecer. E uma dessas orientações do CENIPA a partir de então é que haja identificação naqueles cabos. Então, a partir desse evento que aconteceu com a Marília por demais, o acidente, eles entendem como uma orientação para que a CEMIG faça a identificação daqueles cabos. Doutor, a gente está ao vivo aqui no Datena.